Oi, todo mundo! Então, gente, finalmente chegamos à nossa terceira e última aula do nosso primeiro minicurso gratuito, Captação Digital Projeto Real. E eu tenho certeza que se vocês aplicaram os conteúdos que nós estivemos conversando ao longo desses últimos dias, o seu perfil profissional começou a dar resultado. Isso são estratégias simples e que realmente fazem muita diferença no nosso dia a dia e principalmente na forma com que o nosso público nos enxerga. E sem mais delongas, vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o encantamento, o relacionamento e a venda dos nossos projetos através das redes sociais. Beleza? Então, gente, dando continuidade à última aula, nós trazemos logo de cara esse primeiro enunciado, né? O perfil profissional deve ser um portfólio portátil. O que vocês acham? Bom, uma coisa é certa. Muita gente acredita que isso é verdade, porque o perfil de vários profissionais da área, tanto designers, quanto arquitetos, quanto engenheiros, colocam apenas imagens de projeto. Projeto, aqueles renders lindos e maravilhosos, ultra realistas, que são um conteúdo incrível e sim, devem estar presentes nas nossas redes sociais. Afinal de contas, isso é o que a gente vende. Nós vendemos os nossos projetos. Porém, isso não é suficiente. Então, ó, essa frase está falsa. Na verdade, um perfil profissional ele deve ser um canal de geração de valor. Então, gente, o que a gente precisa entender é que, além do nosso serviço, nós precisamos... As pessoas, quando elas vão desprender alguma quantia em dinheiro, elas precisam entender qual o valor que elas vão receber em troca. Então, nós precisamos valorizar os nossos projetos, valorizar aquilo que nós produzimos através de algumas estratégias, certo? E eu vou passar para vocês como valorizar todo o seu conteúdo através dessas diquinhas bem simples, tá certo? E agora a gente deve estar se perguntando por onde começar. Existe uma tríade que precisa ser seguida e um ponto depende diretamente do outro, certo? Então, gente, esse primeiro pilar é o pilar da construção de audiência, certo? Nossa audiência, ela é gerada a partir justamente dessa troca de emoções. Nós nos comunicamos e nós criamos vínculo com os nossos seguidores a partir dessa troca de emoção. Se o meu post, se a minha publicação, ela desperta algum tipo de emoção no meu seguidor, ele com certeza vai se comunicar muito mais comigo. Vocês lembram, né, que a gente falou que as redes sociais, pessoas se conectam com pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então... nós precisamos conduzir o nosso público, seja dentro da própria rede social ou de fora para dentro, tá? Como assim, Isaura? Primeiro é diversificando os canais. Dentro do próprio Instagram já existem vários canais. Existe o Reels, existe o IGTV, existem os Stories, existe o Feed, certo? E a gente precisa entender que cada um desses canais tem pessoas que passam o tempo inteiro ali no explorar. Então, o que é relevante? Reels e Feed para aquelas pessoas. Tem gente que não olha o explorar, que mal rola o Feed, mas que não sai dos Stories. Então, você também precisa estar nos Stories. Tem gente que gosta de conteúdo mais denso e que, de fato, migrou do YouTube para o Instagram. Então, a gente precisa ter esse tipo de conteúdo que seria justamente no IGTV. Então, assim, existem esses canais e nós precisamos estar presentes em todos eles para que nós possamos atrair as pessoas para entender, ver e principalmente para a gente conseguir apresentar o nosso trabalho para o maior volume de pessoas. Só que lembrando, os canais eles não são apenas canais internos. Se você cria seu perfil no Pinterest e pina os seus posts do Instagram, você vai estar atraindo esse público. Existem várias outras estratégias que a gente também vai estar mencionando no nosso treinamento, certo? Que vão mostrar para vocês como eu faço para trazer o meu público dessas outras redes sociais para o meu Instagram e, de fato, ali dentro do Instagram, manejá-los até a venda, certo? É importante que haja uma interação genuína com o seu público. Nada daquele segue que eu sigo de volta, nada daquele curta 5 fotos minhas que eu curto 5 fotos suas. Esse tipo de engajamento, ele não leva a nada. Ele pode até aumentar o seu volume, mas ele não vai aumentar a qualidade dos seus seguidores. E o nosso objetivo aqui, como eu falei desde a primeira aula, não é inflar o seu perfil de seguidores, mas sim
fazer com que os que estejam ali sejam seguidores reais e principalmente potenciais clientes. Nosso objetivo com a rede social não é simplesmente ter um feed bonito, não é simplesmente ostentar número de seguidores, mas sim transformá-lo em uma máquina de vendas. E para vender, nós precisamos que os nossos seguidores sejam reais, certo? Vocês podem ver, inclusive, que o meu perfil ele não é um perfil com milhares de seguidores, mas ele é um perfil que, como eu já disse para vocês, ele atrai mais de 70% dos meus clientes. Por muito tempo, eu cheguei a depender de indicação, mas hoje em dia não. Hoje em dia, eu não preciso que um cliente me indique para o outro, até porque é uma energia muito menor que eu preciso desprender para que o meu cliente me indique, até porque a gente, quando faz um trabalho bem feito, a indicação ela é uma simples consequência. Mas eu atraio novas pessoas através das redes sociais e de uma forma, eu diria que até bem orgânica. Certo, gente? Então, essa interação, ela é importantíssima para que a gente consiga atrair pessoas de verdade a se conectarem conosco. E como seria essa interação? Comentar em publicações dos seus seguidores, seguir pessoas de volta, mas de forma estratégica. Lembra que a gente definiu a persona na última aula, que a gente definiu aquele cliente ideal, que tinha gostos específicos, que tinha características específicas? Pois é, se você vê que alguém que te seguiu entra dentro daquele perfil, tem aquelas características que você buscava como seu cliente ideal, segue aquela pessoa de volta. Ah, Isaura, mas por quê? Porque ali vai ser o seu baú de tesouro, porque você vai conseguir identificar os assuntos, outros assuntos que aquela pessoa se interessa. E, consequentemente, você vai ser esperto e vai transformar isso em posts para o seu perfil. Então, é importante, sim, que a gente siga alguns dos nossos seguidores para que a gente faça esse estudo de campo, digamos assim, certo, gente? Então, essa interação genuína é super bacana. Eu já tive vários clientes que, assim, respondiam um story meu, por exemplo, uma enquete daquelas que a gente coloca nos stories. Eu respondi o comentário dela e aí ela falava alguma coisa sobre... Ah, mas, Isaura, você me indica um marceneiro. Pronto, teve uma cliente que eu captei exatamente assim. Eu coloquei no post se as pessoas, elas projetavam com loja ou com marceneiro, né? Se elas executavam os projetos direto em lojas ou com marceneiros. E essa cliente mencionou que buscava marceneiros. Aí ela veio falar comigo no perfil perguntando se eu indicava um marceneiro. Eu fiz... Depende, pra que você queria? E a gente começou a conversar, quando a gente foi falar, fez, não, realmente é melhor eu fechar um projeto com você. E aí a gente fechou um projeto e nós desenvolvemos. Isso foi uma comunicação orgânica que aconteceu. E vários outros casos, né? De alguém uma cliente postar e marcar o meu arroba e outro cliente chegar a partir desse e a gente começar a conversar por ter essa cliente em comum e essa outra pessoa que acabou de chegar a se tornar minha cliente. Então, assim, esse tipo de interação, ela é a melhor forma de atrair seguidores reais e pessoas que estejam realmente interessadas no seu trabalho. Depois desse processo, depois que você interagiu bastante com o seu público, que você começou de fato a fidelizar clientes, e o mais engraçado é que essas pessoas, elas estão sempre presentes nas suas postagens, pode ter certeza. E do mesmo jeito você retribui isso, certo? Você curte e comenta de vez em quando, não precisa ser sempre, até porque quanto maior for o seu volume de seguidores, mais trabalhoso esse processo fica, mas principalmente no começo, para entender quem te segue, para entender o perfil de quem te acompanha e como você pode interagir com aquelas pessoas, é muito importante que você esteja tratando com mais proximidade os seus seguidores, certo? Outra coisa muito importante é descobrir o que você é bom. Gente, eu tô cansada de ouvir amigos, colegas de profissão dizendo que não postam. Ah, porque meu render não é bom. Ah, porque eu não gosto de fazer maquete. Ah, porque a concorrência tem um render muito melhor que o meu. Gente, não precisa de render perfeito. Você pode melhorar suas apresentações a partir de coisas que vocês se identifiquem, a partir de coisas que te diferenciem. Porque perfil com render realista só é o que tem. E isso não é exatamente o que vai te conectar com o teu público. As pessoas, elas precisam perceber outras características que te diferenciem dos demais. Por exemplo, meu caso.
Eu sempre gostei de desenhar, desenho desde sempre. Fui uma criança que cresci praticamente desenhando. E eu comecei a explorar isso no meu perfil. Então, vocês podem ver que meu kit de marca, ele tá com linhas manuscritas. Eu sempre faço as calungas desenhadas à mão. Eu sempre tento colocar nas minhas representações de planta baixa com uma aparência de croquis. Por quê? Porque isso é algo que eu particularmente acredito que seja boa, entendeu? Então, assim, eu vou e exploro isso e coloco isso para jogo para que as pessoas me diferenciem dos outros perfis, sabe? Planta humanizada com renderização, muita gente tem, mas nem todo mundo explora uma ferramenta tão simples que são aqueles efeitos do SketchUp ou até mesmo essas linhas de esboço do Revit. Então, assim, é uma forma que eu achei para me destacar dos demais. Também gosto de trabalhar com plantas, então assim, eu sei que o meu público se atrai por esse tipo de conteúdo, então eu coloco muitas plantas nos meus projetos. Então assim, você precisa descobrir no que você é bom e o que o seu público gosta, entende? Então a gente definindo esses dois pontos, o que o seu público procura, o que o seu, com o que o seu público se conecta, descobrindo esses dois pontos, pode ter certeza que vocês vão ter conteúdo para uma vida de publicações, certo? E também nós precisamos otimizar o nosso conteúdo. Presta bastante atenção aqui em mim. O projeto, ele é repleto de informações. Um projeto de interiores, de arquitetura, de edificações, um gerenciamento de obras. Isso aí é cheio de informação, cheio de pano para manga, para que vocês consigam encantar as pessoas que são consideradas leigas. Então, assim, o seu cliente, ele não tem informações técnicas, ele muitas vezes nem sabe por que você escolheu um determinado revestimento. E você pode passar isso de uma forma que demonstre a sua autoridade sobre aquele conhecimento. Então, você pode explicar, tá numa obra, você pode explicar alguma escolha que realmente o seu cliente pense, nossa, realmente Isaura sabe o que ela está fazendo. Existem várias formas da gente extrair conteúdos dos nossos próprios projetos, certo, gente? Então, explorem isso, tá? E a questão do tráfego pago. Tráfego pago é importante? Muito importante. Mas por que eu deixo nessa interrogação? Porque o tráfego pago, ele é mais relevante para quando você já conseguiu tornar o seu perfil mais atrativo, quando você já conseguiu otimizar seu conteúdo, quando você já conseguiu se destacar, descobrir seus pontos fortes, quando você já conseguiu alinhar o seu perfil à sua persona. Por quê? De nada adianta você investir seu rico dinheirinho em tráfego pago e quando as pessoas que você quer atrair chegarem lá, elas vão perceber que seu perfil não é nada daquilo, não gera conexão com seus seguidores, eles vão pegar e vão sair. Então, assim, estrutura primeiro o teu perfil e depois você investe em tráfego pago. Isso vai fazer com que você atraia mais clientes. Mas antes é importante que você tenha essa consistência, que você tenha essa coerência nas suas publicações para que, de fato, o seu perfil ele seja atrativo, certo? É importante que o tráfego ele seja bem pensado para que quando as pessoas chegarem, elas fiquem e não simplesmente passem por achar que clicaram em uma publicação aleatória ou um ponto fora da curva, certo? Não adianta também você pegar, fazer um super render realista ou fazer uma publicação super interessante, só uma, divulgar essa e quando as pessoas chegarem no seu perfil, ter um monte de coisa sem graça, ter muito mais do mesmo. Isso não vai fazer com que as pessoas fiquem, não vai fazer com que as pessoas se conectem e muito menos fazer com que as pessoas comprem de você, tá? E aí, continuando essa questão da construção da sua audiência, nós precisamos entender o nosso público, certo? Você concorda comigo que em um relacionamento convencional, à medida que você conhece a pessoa, você começa a conversar sobre assuntos do interesse daquela pessoa? Sim? Vocês entendem que no início de um namoro, por exemplo, os assuntos eles são muito mais superficiais. Normalmente as cantadas elas começam com perguntas super genéricas falando sobre como está o tempo. E depois a gente vai se conhecendo e o assunto ele vai se aprofundando. Com
o seu cliente, com o seu seguidor que vai se tornar o seu cliente, é a mesma coisa. Nós começamos com assuntos bem mais superficiais até que você leva ele e diz assim, ó, compre. Eu tenho como resolver o seu problema. O seu problema, a solução dos seus problemas está aqui. Entenderam? Então, ó, gente, isso é muito interessante. Eu trouxe para vocês os 5 principais níveis de consciência. Claro que a gente sempre pode estar destrinchando em centenas de milhares. Mas se você já tem a compreensão desses 5 primeiros níveis de consciência, você consegue sim trabalhar o seu conteúdo para impactar cada uma dessas pessoas, certo? O que é muito interessante aqui é porque quando você tem um branding bem definido, você começa a impactar todos quase que de forma escalonável, em cadeia, digamos assim. E a gente vai ter uma aula específica sobre branding, onde vocês vão definir todas as características do seu perfil, todas as características do seu escritório de design, de arquitetura, de gerenciamento de obras, para que as pessoas, de fato, elas entendam a mensagem que você quer passar e para que as pessoas que cheguem até você estejam alinhadas com essa mensagem. Porque não é só assim que a gente consegue atrair um cliente, mas sim um bom cliente. Quando a gente tem uma mensagem muito clara, as pessoas que chegam, elas estão buscando exatamente a resposta para aquelas perguntas que você se propõe a dar. Então, a gente vai ter uma aula incrível sobre isso também no nosso treinamento completo, que vocês vão ter acesso a partir de segunda-feira. Então, assim, não perde essa oportunidade, porque no treinamento você não vai somente aprender a atrair os seus clientes, mas sim a mantê-los encantados e retroalimentar esse processo, porque você vai aprender desde esse processo de captação, a como você criar apresentações de projeto memoráveis e que facilitem a aprovação e a compreensão dos seus projetos. Também vocês vão aprender várias outras questões que estão diretamente relacionadas com o processo de projeto em si e vão terminar entendendo como transformar o seu projeto em mais conteúdo, né? Então, tudo vai ser uma cadeia que vai tratar de orçamento, que vai tratar de vários outros pontos super importantes, não só partindo de mim, mas também de outros experts convidados que vão estar conosco, somando, né? Enfim, vamos continuar o conteúdo, porque senão a gente passa o dia falando do nosso treinamento, tá? Então, você quando consegue identificar esses 5 níveis, você sabe como se comunicar com cada um deles, tá? O primeiro nível é aquele cliente inconsciente. Como assim, Isaura? Não sabe nem que tem um problema, não sabe nem que precisa de você. Às vezes não sabe nem o que é um arquiteto, um designer, um engenheiro. Ele não entende o que essa pessoa faz, sabe? Às vezes ele é aquele cliente que acha que com mestre de obra ele já resolve tudo que ele precisa. E a gente sabe que não é bem assim, né? O segundo nível seria justamente esse, que é o que já identifica que tem um problema. Alguma coisa dentro da casa dele tá incomodando, mas ele não sabe como resolver, ele não sabe o que é. Existe uma inquietação, mas ele não sabe exatamente como resolver aquele problema. Tem o terceiro, que é o consciente. Ele já identificou o problema, mas ele não sabe que você pode ser a solução para o problema dele, certo? Tem o quarto nível, que é aquele que está consciente, ele já identificou o problema e ele sabe que você é a solução. Porém, ele não sabe qual dos seus serviços vai conseguir atender a demanda que ele precisa. E por último, ele é aquele que está lá, ó, com o cartãozinho Nubank na mão para passar com o Pix já digitado e pronto para comprar. Porque ele é aquele que, de fato, entende o problema, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que você é a solução e ele entende essa transformação que você vai causar na vida dele. E por isso ele já sabe até o serviço, muitas vezes, e ele já tá lá, ó, prontinho para comprar. Então, essa pessoa aqui, ela já foi convencida e ela já tá praticamente ganha, certo? Então, o que que acontece? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui do lado eu tentei ilustrar um funil. E normalmente, esses 2 primeiros níveis, eles somam um volume muito grande. São os seus seguidores, eles estão nesse nível de inconsciência e de consciência, assim, já sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe como. Então, o nosso papel é trazer as pessoas desse nível até o nível de consciência e aquela pessoa logo tá pronta para comprar. Então,
é quase que um namoro. A gente vai convencendo, atraindo, falando sobre o nosso trabalho para fazer com que ele pule de um nível para o outro. E dificilmente ele vai pular do nível inconsciente para esse nível aqui, ó, da consciência. Realmente é algo que a gente vai pulando de nível a nível até que ele chegue nesse estágio que seria o cliente lá pronto para comprar. E aí, beleza. Entendemos os níveis de consciência. E agora eu trouxe para vocês alguns exemplos de posts que eu fiz para fazer com que as pessoas elas se conectem comigo a partir dos níveis que elas estão. E o que eu quis fazer agora foi justamente não colocar nada de projeto. Sem render, sem planta baixa, sem nenhum tipo de projeto, para que você entenda de uma vez por todas que o seu perfil, ele não depende 100% disso. Até porque, é uma coisa que eu sempre falo, principalmente os recém-formados, que ainda não têm uma cartela de clientes estabelecida, que tem apenas alguns trabalhos da faculdade. Se você fosse depender de um super ultra portfólio, até que você criasse esse portfólio, você não ia ter o que publicar. Então, assim, acalma o teu coração e começa a observar aquilo que você já produziu. Em cima do que você já produziu, você pode ir potencializando aquele conteúdo, ou seja, multiplicando, otimizando aquele conteúdo. De um projeto, eu consigo gerar em torno de 6 postagens. Então, assim, eu já preencho 2 semanas de 3 postagens por semana, entende? Então, um projeto só me rende 2 semanas de post, tá? Claro que com assuntos super diversificados. Então, o que foi que eu fiz? Eu quis trazer para vocês aqui alguns desses exemplos para que vocês possam destravar, certo? O primeiro desses é para aquela pessoa que está lá, ó, naquele nível de inconsciência, não sabe que tem problema, acha que está tudo perfeito. Só para explicar mais ou menos, né, para vocês entenderem minha linha de projeto, minha linha de concepção editorial. Eu trabalho com design afetivo, então eu trabalho com essa questão da conexão do indivíduo com a sua casa, certo? E por isso eu tento sempre reforçar a importância dessa conexão, a importância dessa representatividade, a importância desse design afetivo, da pessoa não seguir apenas uma tendência, um modismo, mas sim seguir as preferências estéticas que de fato falem sobre você, que a casa seja uma reprodução da sua vida, né? Tanto que existe aquele meu slogan Casa Vida, Casa Bem Vivida, que eu sempre uso para demonstrar que essa casa ela deve ser sim povoada e ela deve trazer esses elementos característicos da personalidade de cada um, certo? Então, essa é a minha persona, esse é o público que eu quero atrair para as minhas redes sociais, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar, ok? Então, ó, vamos lá. Esse primeiro post que tá aqui, eu coloquei uma enquetezinha. É uma enquete simples, que as pessoas elas vão simplesmente responder com uma numeração. Elas não vão perder muito tempo redigindo textos. Então, assim, você precisa, quer se comunicar, faça coisas precisas. Defina uma escala, defina alguma forma de simplificar, numeração, sim ou não. Enfim, para que as pessoas elas não percam tempo. Elas recebem informação a todo tempo e quando essa informação ela faz com que o seu cliente passe, com que o seu seguidor passe muito tempo ali, ele às vezes perde o interesse e pula. Então essa foi uma forma que eu achei para me conectar com aquele público inconsciente. Eu fiz uma pergunta super simples. De 0 a 5, quanto o teu quarto te representa? Então eu tô falando sobre um ambiente extremamente pessoal, privativo, que é o quarto. E aí o que que faz? As pessoas elas nem pensavam sobre representatividade, sobre essa questão da decoração afetiva, do design afetivo. Então elas olhavam, quando elas viam essa questão, quando elas viam esse enunciado, elas de fato começavam a observar ao redor e a ver, caramba, realmente, pô, nada desse quarto tem... Esse quarto não tem nada a ver comigo, não tem a cor que eu gosto, não tem os móveis que eu gosto, tá tudo uma bagunça, eu não consigo me achar dentro desse espaço. Então, você colocou aquela pulguinha atrás da orelha do seu cliente. Esse é um exemplo, tá, gente? É uma forma que eu achei de fazer para o meu cliente pensar um pouquinho sobre isso. E aí, olha que interessante, como tudo no Instagram é estratégia. As pessoas começaram a responder. 5, 2, 0, 1. Quem é 5? Que fala que o quarto super te representa.
eu vou precisar demandar tanta energia com aquela pessoa que eu sei que o quarto já tá suficiente. Às vezes nem tá, e ela vai entender só depois. Mas assim, se naquele momento ela tá super satisfeita, eu não preciso me deter tanto a ela. Mas aquela pessoa que faz, 3, 2, aí eu posso ir lá naquele 3, 2 e perguntar, o que mais você gosta? Ou o que mais te incomoda? Porque a pessoa, ela vai começar, a desabafar com você. Eu tenho um problema de iluminação. E aí você pode chegar depois e dizer, nossa, a gente tem um trabalho que trata só sobre iluminação para interiores, entendeu? Então você começa a gerar um diálogo com o seu seguidor. Gente, por favor, anotem isso que eu tô dizendo, porque isso é valiosíssimo e vocês podem aplicar de formas super diferentes, tá? O segundo exemplo aqui foi para aquela pessoa que já entendeu que a casa dela não tá nada humanizada, que a casa dela não tá transmitindo uma mensagem, não tá representando quem vive ali dentro. E aí eu coloquei assim, como humanizar o meu home office? E eu coloquei 5 diquinhas simples. Isaura, mas você tá entregando ouro pro bandido. Se o cliente tá lá vendo isso, ele vai dizer, não precisa de Isaura. Não necessariamente. Você coloca termos e coisas que o cliente ele pode fazer sozinho, mas também coisas que ele não pode fazer sozinho, certo? Porque, defina um conceito inspirador. Isso aí o cliente consegue. Extraia cores e texturas desse conceito. Às vezes, aqui ele já trava. Ele já não sabe que texturas se adequam àquele conceito. Ele já não consegue extrair todos os elementos que fariam com que aquele conceito seria replicado, certo? Aí aqui, alinhe funcionalidade e afeto na decoração. Beleza. Eu sei que eu preciso decorar de uma forma, mas como? Alinhando funcionalidade. O que é funcional? Como eu vou conseguir trazer essa funcionalidade para dentro do meu ambiente? Adicione uma pitadinha de verde vivo, que lá na legenda eu falo que são as plantinhas. Essa parte é mais tranquila, também é algo que ele, eu consigo fazer isso. E tem um posto de trabalho confortável. Tá, mas será que o posto de trabalho é só uma cadeira? Será que existem medidas? Lá na legenda eu destrincho, então ele começa a identificar. Isso eu posso fazer, isso eu já não consigo. Isso aqui eu consigo também, isso eu já não consigo, eu preciso de um profissional. Então aqui eu começo a dizer pra ele, tu tens um problema, você tem como fazer algumas coisas, mas nem tudo. E quem pode resolver o seu problema sou eu. Então aqui eu já começo a me comunicar com ele dessa forma, certo? Aqui, um feedback. Gente, por favor, colham feedbacks dos seus clientes. Feedbacks verdadeiros, gente, também. Porque as pessoas, elas sabem quando o feedback é falso. Se o seu cliente te permitir colocar o nome, tranquilo. Eu evito colocar, certo? Mas eu, antes de postar, eu sempre pergunto. Mas aqui, as pessoas veem que foi um print do Instagram, tá? Então, aqui é uma prova social, certo? Então, meu cliente, ele já sabe que ele tem um problema, mas ele não sabia o quê? Que eu podia resolver. Então, eu mostrei para ele que sim, eu é que posso resolver aquele problema. Aqui, eu tô provando para esse meu cliente que eu posso prestar, sim, serviços que resolvam aquele problema. Agora, ele só não vai saber qual serviço comprar. E aí, estrategicamente, a gente já cria uma outra publicação, descobrindo o serviço que eu preciso. Quer mais na cara do que isso? Eu vou estar explicando os tipos de serviços, mostrando qual a diferença de um para o outro. E aí o meu cliente já começa a identificar, eita, para mim o ideal é uma consultoria. Não, para mim é um projeto. Não, eu preciso só de um gerenciamento de obra. Não, eu preciso só de um projeto luminotécnico. Aqui nesse post eu coloquei só consultoria e projeto. Mas se você trabalha com vários outros serviços, você pode estar saltando os seus serviços. Isaura, mas isso vai deixar o meu cliente mais confuso. Não. Isso vai mostrar que você tem várias facetas que você pode apresentar e que você pode impactar e transformar o ambiente do seu cliente de várias formas diferentes. Porém, cabe a você dizer a ele, depois que ele entrar em contato, qual o serviço que mais se adequa, certo? Isso já aconteceu comigo, do cliente chegar e perguntar, Isaura, qual o valor de uma consultoria? Você precisa entender se realmente aquele cliente ele se encaixa
nesse nível de consultoria. A gente vai ver também um pouquinho mais sobre como direcionar os nossos clientes para os nossos serviços e como identificar qual é o serviço ideal para cada um dos nossos clientes no nosso treinamento também. Então, esse assunto a gente também vai estar abordando lá sobre como fazer com que o nosso cliente ele entenda valor, como fazer com que o nosso cliente, como convencer, como fazer uma carta proposta atrativa. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas cartas propostas, quais são os tipos de cartas propostas que eu apresento, para que cliente eu apresento cada tipo. Então a gente vai destrinchar isso bem direitinho, sem falar que vocês também vão receber modelos de carta proposta, certo? E claro, quando a gente pega o nosso cliente nesse nível de consciência e a gente apresenta uma carta proposta, por exemplo, que não seja adequada ao perfil dele, ele perde o interesse na hora. E ele vai dizer, caro demais. Então você precisa aprender a mostrar o seu valor, não só através das redes sociais, sabe? Esse feedback que você postou aqui mostra o seu valor enquanto profissional? Sim, mas só aqui não é suficiente. Ele precisa entender que ele também vai te mandar um feedback positivo no futuro, que aquele feedback ele não foi fake. E esse processo de encantamento, ele não para quando o cliente entra em contato com você. É aí que o processo de encantamento dos nossos clientes, ele é potencializado. É aí que, de fato, você precisa aprender a manejar o seu cliente para que ele tenha uma experiência positiva com você e que você consiga atrair depois clientes através de indicações dele. Entende? Então, ó, a gente está demandando uma energia gigantesca para atrair clientes através das redes sociais. Porém, existe sim esse outro canal, mas esse canal ele só é conquistado depois que você passa por esse processo que a gente está destrinchando hoje com vocês aqui nesse nosso mini curso, certo? Então, fiquem ligados que esse conteúdo de encantamento, de apresentações de projeto memoráveis, isso tudo vai fazer com que o seu dia a dia enquanto projetista seja super simplificado. Porque você concorda comigo que quando o seu projeto ele é aprovado de primeira, quando você faz uma apresentação que de fato te conecta com o teu cliente, que de fato fala sobre o que o seu cliente precisa ouvir ou mostra para ele de uma forma com que ele entenda o seu ambiente. Você concorda comigo que se ele aprova de primeira, você ganha no mínimo mais 4, 5 dias úteis? Porque eu levo 4, 5 dias para fazer as alterações dos nossos clientes. Então, assim, quando meu cliente aprova de primeira meu projeto, eu já ganho 5 dias úteis para captar outro cliente, entendeu? Então, quando a gente consegue trabalhar e manejar o nosso cliente com expertise, de fato, fazendo com que os nossos clientes eles se mantenham nesse processo de encantamento, a gente consegue potencializar o nosso trabalho e, consequentemente, ganhar muito mais com o projeto. E é isso que eu aplico na minha vida e é isso que eu quero que você também aplique na sua, tá? Mas vamos voltar para o conteúdo. Então, ó, mostrei os meus serviços, certo? Então, o meu cliente ele já sabe que eu resolvo o problema dele, ele já sabe os serviços que eu presto. Já sabe o serviço que ele quer, já identificou o serviço. E agora, como ele faz para comprar? A gente cria um post mostrando. Aqui eu fiz um passo a passozinho bem simples, eram 3 posts mostrando como o meu cliente vai comprar de mim. Ele vai mandar um WhatsApp, ele vai preencher um formulário, ele vai ter que te ligar, ele vai ter que ir no teu escritório. Como é que o cliente compra de você? Esse tipo de conteúdo tem que estar lá nos destaques, sim, porque são aquelas dúvidas mais frequentes, mas também é extremamente importante que você coloque em outros canais. Lembra? Não explora só o feed, não explora só o Rios, não explora só o IGTV, não explora só o feed. Coloque em tudo. Esquece só e lembra de tudo. Até porque, esse conteúdo aqui, ele pode ir para todos os canais. Não só pode, como deve. Tá bom? Então, beleza. Nós atraímos a nossa audiência e agora é a hora de investir nos territórios de conteúdo. Como assim? Os territórios de conteúdo, eles são os tipos de conteúdo que você vai estar falando, certo? E é justamente sobre isso que a gente estava falando anteriormente. Nós precisamos nos conectar com cada um daqueles níveis de consciência de forma estratégica para consolidar, para fazer com que a nossa audiência ela permaneça ali conosco.
certo? E é a partir dessa tríade, criando esses territórios de conteúdo, que vocês vão, de fato, converter os seus seguidores em clientes. E aí, como eu defino esses territórios de conteúdo? Existe um planejamento bem maior e mais complexo também, que eu vou mostrar para vocês no nosso treinamento, mas de antemão eu vou passar esse resumão, que já vai dar para vocês fazerem bastante coisa, tá? O primeiro deles é, definir o nome desse conteúdo. Então, aqui, eu tenho esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo hashtag segue a dica, tá? Qual é o canal? Quais são os canais que eu posso difundir esse conteúdo? Esse conteúdo, especificamente, eu já coloquei no feed, no Reels e no IGTV, certo? Tem segue a dica nesses 3 canais, tá? Qual é o público que eu quero atingir? Qual é o nível de consciência? Se você tem um tipo de trabalho específico, por exemplo, você faz projetos para quartos de bebê e para escola, certo? Ambientes escolares, tá? Então, você precisa falar tanto com os empresários que produzem as escolas, como com as mães que querem os quartos de bebês. Então, você pode direcionar parte dos seus conteúdos para essas mães e a outra parte dos seus conteúdos para esses empresários. Só que lembrando, tudo com harmonia, tá, gente? A gente aprende muito sobre isso na faculdade, mas o que eu vejo é que, às vezes, na hora de colocar isso nas redes sociais, vocês esquecem esse conteúdo e deixam tudo aquela bagunça, que daqui a pouco tá falando de ambiente corporativo, daqui a pouco tá falando de quarto de bebê, daqui a pouco tá falando de, sei lá, de urbanismo, e não tem lé concreto, tá tudo misturado. Existe uma forma da gente falar sobre esses conteúdos de forma harmônica, e vamos uniformizar essa linguagem, tá? Então, gente, depois de definir todos esses elementos, certo? Vocês vão poder aplicar isso para vários outros públicos, tá? Como eu falei para vocês, né, no nosso treinamento vai estar destrinchado, vocês vão aprender na prática como entender quais esses públicos, como se comunicar com todos eles. Vai ter uma aula só sobre território de conteúdo, de uma forma bem mais específica. Sem falar que vocês também vão ter acesso a uns outros arquivos que vão te ajudar nessa hora de definir o teu conteúdo e de fazer esse teu planejamento, tá? Outro elemento super importante é a storytelling. Então, a gente precisa saber contar histórias. As pessoas, elas são conectadas, as pessoas, elas se atraem por histórias. Como assim, Isaura? Não necessariamente falar sobre a história do seu cliente. Em alguns casos, eu até uso, sim, essas referências. Mas também traçar uma conversa, digamos assim, sobre aquele conteúdo específico, tá? Então, por exemplo, aqui é o exemplo do post de um projeto só. Então, mostro uma planta baixa, mas um projeto não só envolve planta baixa, né? Eu falo aqui, quais foram os elementos que eu usei para resolver os problemas que a minha cliente tinha. Eu também pego e falo, mas sobre cozinha a gente também pode falar sobre tipos de bancadas. Então, eu falo sobre alguns materiais aqui. Em seguida, eu mostro uma renderização, só que do meu jeito, né, gente? A renderização humanizada, tá, Vocês podem perceber que o render não é aquele render ultra realista, que você não sabe se é um render ou se é uma foto. Mas como é que eu valorizo? Colocando uma calunga personalizada. Essa calunga, esse cachorrinho, ele existe de fato, certo? Eu vou até depois postar uma foto mostrando a imagem dele, mas assim... Essas características aqui são as características da minha cliente. Então, o que é que eu faço? Além da minha cliente já ter aprovado, já ter executado, já ter amado o meu projeto, quando ela vê no meu feed, ela fica encantadíssima por saber que eu fiz aquela calunga pensando nela. Então, isso daqui também faz com que o seu cliente, ele esteja sempre lembrando de você. Isso é super importante. Então, apresentei de uma forma humanizada, certo? E também falei sobre projeto executivo, para que o meu cliente que já está lá nos níveis de consciência mais aquecidos, ele entenda também o valor do meu trabalho. Ele entenda que eu não vou só fazer um desenho à mão, mandar para ele, ou fazer um projetinho qualquer. Não. Que o meu projeto, ele requer também muito conhecimento técnico. Isso aqui gera valor, certo? Mas, essa prancha, ela é uma prancha desse projeto. Então, vocês percebem que eu tô aqui, contando uma historinha, certo? E aí, por fim,
Mas não menos importante, chegou a hora de planejar seu conteúdo, certo? Esse planejamento, ele deve ser feito de uma forma consciente, porque você precisa aprender a conciliar sua rotina, você precisa aprender a conciliar também as suas questões pessoais, você precisa aprender a conciliar a sua demanda de projeto, tá? Então, assim, você precisa fazer uma meta consciente. Você não pode dizer, quero postar 3 vezes ao dia todos os dias, se você tem outras atividades a fazer, certo, gente? E lembrando que é importante que vocês façam isso de uma forma constante, para que os seus seguidores já saibam o que esperar de você, tá? E aí, identifique quais os projetos são bacanas, quais valem a pena apresentar, certo? O que é muito interessante é que lá no branding, quando a gente define o branding do escritório, a gente consegue nichar melhor o nosso público, a gente consegue nichar nosso meio de atuação. Então, até as nossas postagens, elas vão ser direcionadas, e os projetos, eles vão ser direcionados para aquele público. Essa questão do branding também, como eu falei para vocês antes, ela vai estar lá disponível no nosso curso. A gente vai ter um módulo praticamente falando somente sobre isso, sobre essa estruturação, certo, gente? Então, você identifica quais são os projetos que vale a pena sim postar ou não. Todos os projetos que eu fiz, eu postei? Não. Porque nem todos se conectavam com o público que eu queria atrair. Então, assim, se o cliente chega para mim através do meu perfil, mas ele quer um projeto completamente diferente da minha linha editorial, eu até posto de forma mais passageira, digamos assim, nos stories, algo do tipo. Mas algo fixo mesmo, para consolidar, para mostrar a minha expertise, eu deixo mais aquilo que me interessa, certo? E aí, o que acontece? Ainda assim, chegam pessoas com outros projetos, mas a gente faz o quê? Aceita. E aí, esses outros projetos, a gente deixa para portfólio. Que lembre que o Instagram não é portfólio, pois é. Então, a gente também vai mostrar para vocês um pouquinho sobre essa questão de como criar o portfólio através do nosso treinamento completo, certo? Que vocês vão ter acesso a partir da próxima semana, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha já na ementa, eu tenho certeza que vocês vão se interessar bastante, mas portfólio a gente também vai estar tratando, certo? Defina no mínimo 3 satélites. O que são satélites? Definir o projeto, vocês vão escolher esses posts alegóricos que vão conectar com a pessoa sem necessariamente ser planta e render, certo? No mínimo 3 por projeto. Às vezes um projeto rende muito mais do que isso, mas esse é um bom número, tá? Para que os clientes também, para que os seguidores também não enjoem daquele projeto, certo? Defina um dia de produção. Se você deixar para produzir no dia da postagem, você não vai postar. Então, você precisa entender que um escritório, ele precisa de cliente. Os clientes, eles estão nas redes sociais. Se eu preciso atrair os meus clientes que estão nas redes sociais, eu preciso dedicar tempo a isso. Então, no seu planejamento da semana, precisa ter o dia de produção de conteúdo, certo? Normalmente eu coloco entre a segunda e a terça-feira, tá? E aí, quando é uma semana muito apertada, eu abdico de um sábado. O nosso objetivo não é lotar a agenda. Se a agenda lota, você precisa se virar nos 30, mas você precisa ter um dia para produzir esse conteúdo, certo? Programe os seus posts. Quando você consegue produzir tudo com antecedência, você consegue programar seus posts com antecedência. Isso vai evitar que, por exemplo, aconteçam imprevistos. Eita, o meu post era para subir terça-feira, 6 horas da noite. Terça-feira, 6 horas da noite, eu peguei um trânsito e tô numa estrada, ou aconteceu um perrengue numa obra e eu tive que acudir um cliente. Não vai ter post. Seu público vai estar lá, sua audiência vai estar lá, esperando a hora, e você não vai aparecer. E aí você gera o quê? Frustração. E esse não é o nosso objetivo, né? As pessoas já esperam que você esteja lá naquele horário. E aí, programou os seus posts, terça-feira você pode estar na lua. Seu post vai subir, certo? E aí, a gente vai mostrar também no treinamento as formas de programar o post corretamente. Existe forma errada? Existe. Existem aplicativos que fazem o quê? Fazem com que o seu perfil, ele seja gongado, digamos assim. Fazem com que o seu alcance, com que a sua entrega, ela não chegue. Porque vai de encontro com as normas do Facebook, do Instagram, você indicar
você dá a sua senha, seu login e senha para outros aplicativos. Então, quando você coloca em outros aplicativos, você já perde no seu alcance. O Instagram, ele entende isso como uma automação que vai de encontro com as normas, né, internas deles, e aí eles começam a não entregar. E vocês precisam entender que a entrega de posts orgânica, ela já é bem reduzida. Tá? Então, se você reduz ainda mais por causa de uma automação, não vale a pena. Então, existe o estúdio de criação, que a gente vai estar mostrando detalhadamente como fazer cada um desses posts, como programar tudo bem direitinho, também no nosso treinamento, certo? E também a análise dos resultados, gente. Vocês precisam observar qual dos seus posts deu o melhor engajamento. Qual deu o maior número de curtidas? Qual foi entregue para o maior número de pessoas? Qual trouxe o maior número de comentários? Qual dos seus posts teve o maior número de salvamentos? E você precisa identificar de um post para o outro qual é a relevância dessas métricas, certo? Então, cada métrica, ela tem a sua importância. Nem sempre um post que teve muito salvamento significa que ele esteja sendo salvo pelos seus seguidores, pelos seus clientes em potencial, mas sim pelo seu concorrente. Entende? E assim, sim, a gente se inspira. Eu me inspiro em outros profissionais, isso é lícito, mas você precisa entender quais métricas são realmente valiosas para você atrair outros clientes e não só seguidores, arquitetos e designers, tá? É importante que a gente se une enquanto classe, é importante que a gente se conheça, que a gente se ajude, mas, acima de tudo, é importante que a gente entenda como e a que público a gente quer atingir, certo? Então, se a gente quer atingir o consumidor final, o nosso cliente em potencial, nós precisamos analisar as métricas que estão de acordo com eles. E aí, vocês vão receber também no treinamento uma tabela de análise. Nessa tabela, vocês vão cadastrar cada um dos seus posts e elas já vão te dar parciais de qual trouxe o melhor resultado, qual trouxe o pior resultado. Porque quando a gente estuda os nossos resultados, nós conseguimos identificar quais são os posts mais relevantes e que engajam mais as pessoas. E é isso, gente. Né? Eu acredito que depois dessa aula você de fato entendeu que o seu perfil ele não deve ser apenas um lugar onde você posta os seus projetos com o intuito de transformá-lo em um portfólio, certo? Mas sim, é um lugar onde você, além dos seus projetos, lembrando que vocês não devem deixar de postar projetos, certo? Projeto é o que você vende, é o que você entrega, tá? É como você transforma a vida das pessoas, mas você precisa entender que o seu Instagram não serve só para isso, ele não deve conter apenas isso, mas sim conteúdo de valor. E é esse conteúdo de valor que vai fazer com que você gere conexão com o seu público e que, de fato, eles saiam desse perfil de pessoas que são inconscientes, que estão lá rolando o feed vendo apenas inspirações, para pessoas que realmente entendam o seu valor enquanto profissional e que queiram sim pagar pelo seu serviço por entenderem o seu valor enquanto profissional. Então, essa construção que a gente veio criando desde aquele primeiro impacto, quando as pessoas elas abriram seu perfil e viram aquelas informações preliminares, até mesmo quando a gente estava lá definindo a nossa persona para saber como se comunicar. E agora, de fato, mostrando como esse conteúdo ele pode alcançar cada uma dessas pessoas, essa construção é o que vai fazer com que os seus seguidores de fato se conectem e comprem de você. Esse é o nosso objetivo com perfis profissionais, certo? Lembrando que perfis profissionais podem ter assuntos relacionados ao nosso dia a dia, assuntos pessoais? Sim, mas a gente deve ponderar. Você quer que o seu cliente ele entre até que nível? Você quer que o seu cliente ele saiba até que ponto sobre a sua vida pessoal, certo, gente? A gente precisa entender que um cliente, ele, por mais próximo que seja, nem sempre ele vai ser seu amigo. Então, você precisa entender e direcionar o tanto de intimidade que você quer dar a essa pessoa. Porque o que acontece? Quando a gente tem muitos clientes e seguidores que são nossos amigos, às vezes a gente perde essa diferença. O cliente ele começa a achar que pode falar com você a qualquer hora do dia. Isso não é bem assim, né? Então, delimitem melhor e arrasem nas redes sociais, gente. Vocês têm a faca e o queijo na mão para realmente impactar os seus seguidores e conseguir, por fim, né, convertê-los em clientes, certo?
Mas é claro que, como eu fiz nas últimas aulas, eu sempre deixei um presentinho para quem cumprir o nosso desafio. Esse desafio, gente, é mais por vocês do que por mim. Porque a gente sabe que quando a gente coloca um desafio, as pessoas elas executam aquilo que elas aprenderam. Então, de fato, eu queria ver vocês colocando a mão na massa para que vocês começassem a identificar as diferenças nos perfis de vocês. E agora, com todo esse conteúdo em mãos, vai ter o nosso desafio final, certo? Você vai me enviar um feedback sobre esse mini curso, tá? E aí você vai destravar o bônus final. Então, gente, para vocês destravarem esse bônus final, esse feedback pode ser enviado tanto por texto como por vídeo. Fica a critério de vocês, como vocês se sentirem mais confortáveis. E eu vou amar saber como esse nosso mini curso impactou a sua rede social e, consequentemente, sua carreira, né, gente? E para você que pensava que o nosso encontro acabava por aqui, eu tenho uma excelente notícia. Você vai ter a oportunidade de aprender ainda mais comigo através do nosso treinamento, o Método Vivendo de Projeto, onde nós vamos estar abordando vários outros assuntos que estão inerentes à vida de um projetista, seja ele designer ou arquiteto, certo, gente? E o que é mais legal é que, além desse posicionamento digital, você ainda vai aprender muito do que está nos bastidores, seja no desenvolvimento de cartas propostas atrativas, no desenvolvimento de apresentações de projeto memoráveis que vão fazer com que os seus clientes eles aprovem os seus projetos de primeira. Vocês ainda vão aprender sobre precificação de serviço, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, se cobra por hora, se cobra por metro. E, de fato, vocês vão ver um passo a passo de como aplicar isso na rotina de vocês. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso site de compras, tá? A partir de segunda-feira, vocês já vão ter acesso a esse site. Às 8 horas da manhã eu vou abrir o carrinho. Então, vai lá, coloque seu alarme para 8 horas da manhã você está lá adquirindo a sua vaga, certo? Então, gente, as condições de pagamento no primeiro dia vão ser incríveis. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Porque no primeiro dia você vai ter como adquirir o nosso curso por apenas 10 parcelas de R$ 39,70. Isso é um valor praticamente simbólico comparado a todo o impacto que esse treinamento vai causar na sua vida, no seu dia a dia, na sua carreira enquanto projetista, certo, gente? E em seguida, gente, o nosso valor ele já volta ao normal, certo? Então, aproveita essa oportunidade, adquire logo no primeiro dia. Vocês sabem que brasileiro costuma deixar tudo para a última hora e assim vocês vão perder essa super chance de comprar o nosso curso nesse valor promocional, tá? Lembrando, gente, que são R$ 200 de desconto. Você não pode perder essa oportunidade. No Método Vivendo de Projetos, eu vou explicar um pouquinho como ele vai funcionar. Vocês vão ter acesso a videoaulas que vão ser liberadas de forma modular. Cada semana vai ter um módulo novo com atividades que vocês vão aplicar, certo? Lembrando que essa divisão foi justamente pensada para que vocês tenham um plano de ação. E assim vocês vão saber o que fazer para construir essa sua autoridade no mercado, tá? Vocês também vão ter acesso a um material de apoio, a um plano de ação para a aplicação do método que nós desenvolvemos, tá? E também vão ter aulas extras com experts convidados. Então eu trouxe vários profissionais parceiros para estar junto conosco e trazendo ainda mais conteúdo. E o que é mais bacana é que adquirindo esse nosso treinamento, você não vai precisar adquirir nenhum outro programa, porque você também vai aprender o passo a passo de tudo isso. Não vai ser só a teoria, vai ser a prática. Eu vou te mostrar, praticamente pegar na tua mão e te ensinar como manejar várias ferramentas gratuitas e que vão sim suprir essa necessidade, tá? Então, vocês, além do conteúdo, vão ter acesso à prática. Outra coisa bacana é que vocês também vão adquirir essa biblioteca exclusiva de Calunga. Aquelas que vocês receberam no primeiro dia foram apenas um mostruário, certo? Mas vocês vão receber vários outros modelos com estilos diferentes que vão humanizar os seus projetos. Tudo isso gera identificação com o seu público e faz com que eles se sintam de fato representados naqueles projetos. Então são pessoas com características diferentes, animais e vários outros elementos que podem somar bastante na sua qualidade projetual, tá? Vocês também vão ver modelos de apresentação, ver de fato aquilo que funcionou, aqueles modelos de projetos que foram apresentados e que tiveram 100% de aprovação no primeiro encontro. Isso é o sonho de qualquer designer, né? Quando a gente consegue otimizar e consegue fechar um projeto de primeira, a gente ganha muito tempo e, consequentemente, nós podemos investir esse tempo em captação de novos clientes, certo? E, por fim, os 15
essa parte eu vou até dar uma pausa para você prestar atenção. Os 15 primeiros alunos que se inscreverem vão ter acesso a uma mentoria comigo, onde nós vamos estar tratando não só sobre redes sociais, mas eu vou poder direcionar você e te ajudar na formatação e até mesmo na correção da documentação que você já produz. E vou te mostrar como de fato tornar essa sua apresentação realmente relevante e te destacar do mercado. Então, assim, nós teremos um encontro marcado somente com os 15 primeiros alunos. Esse encontro vai ser individual. E assim, vocês sabem como a agenda de arquiteto e de designer é super corrida. Então, eu não tenho como abrir esse bônus para todo mundo que se inscrever no curso. Mas eu consegui preparar uma agenda para atender apenas os 15 primeiros. Então faz o seguinte, coloca logo aí, pega o teu celular, coloca o teu alarme, se prepara, porque os 15 primeiros vão ter acesso a essa mentoria, que é super valiosa. E no site vocês também vão ter acesso a toda a ementa e aos assuntos destrinchados. E eu tenho certeza que depois que você tiver acesso a esse conteúdo, a sua carreira nunca mais vai ser a mesma. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. E agora eu espero vocês no nosso treinamento online, no Método Vivendo de Projetos, tá, gente? Então, até breve. A gente se encontra logo. Tchau!